oi, viajantes da vida! Primeiro vídeo de 2023. E aqui estamos nós mais uma vez com vocês, desejando antes de mais nada um feliz vida nova. Ah, não é só um ano, não. A gente tem que acreditar que vai viver bem, vai viver novamente, sempre renovando, sempre progredindo, sempre avançando. Feliz 2023, 2024, 2025, 2050 para quem chegar lá. 2070 para quem chegar lá. Porque é isso que nós temos que acreditar. É na vida e na capacidade de progredir que todos nós temos que acreditar. E o curta de hoje tem esse astral, que é essa vontade de que a gente se conscientize também. Porque é lógico, muitos dos pessimistas há poucos dias aí estavam fazendo o balanço do ano passado, do ano retrasado, assim, tá tudo tão difícil, tá tudo tão ruim, parece que nesses últimos 4 anos nós retrocedemos tanto em costumes, em avanços morais, em tolerância, em paciência, em harmonia, ou então outros, não, parece que nesses 40 anos as coisas degeneraram, foram se acabando, as pessoas foram se desagregando, foram surgindo umas coisas muito esquisitas aí na sociedade, uns modismos, e as pessoas pessimistas falam alto, elas tentam te convencer, elas tentam me convencer, não vão conseguir, mas elas tentam convencer a gente de que não tem jeito, de que não tem essa história de progresso, não, que a sociedade está andando para trás, que a Terra está andando para trás. E aí a gente para pensar, mas como é? Se a gente olhar só por esse períodozinho, realmente, os últimos 4 anos foram tenebrosos. A gente também viu doenças acontecendo, viu crises econômicas nos últimos 40, 50 anos. Eu não vou muito além, porque eu também não estou muito além disso, né? Brincadeirinha, né? Mas olha só, gente. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 8, quando Allan Kardec vai tratar da lei de progresso, ele encontra uma resposta para esses pessimistas daí. E ele traz no comentário. Nesse momento, nós vamos ficar menos com a pergunta e a resposta e mais com o comentário do Kardec aqui no Livro dos Espíritos. Por uma razão muito simples. É esse comentário que vai trazer para nós a esperança. Não do verbo esperar, né? De cruzar os braços, ficar imaginando que um dia a Terra vai ser um planeta de regeneração. Calma lá. Nós é que temos que fazer a Terra ser um planeta de regeneração. Mas a esperança. No sentido de esperançar, como diz o Cortella, né? De ver a transformação acontecer, de fazer parte da transformação. Eu quero usar esse vídeo para convidar você, meu irmão, você, minha irmã, você aí pequenininho, pequenininha, a nós sermos a transformação. Sermos os instrumentos desse progresso, desse ano novo, desse ano feliz, dessa década nova, dessa década feliz. Vem comigo! Vamos pensar com Kardec e aí responder para os pessimistas. Os pessimistas dizem, não tem jeito não, o progresso não vai acontecer. E aí Kardec pergunta, mas por que atrapalham tanto o progresso, né? O que é que atrapalha tanto o progresso? Olha o que Kardec pergunta para os amigos espirituais e o que eles respondem lá na questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Isso, olha só, gente, que barata a história ali. É lógico que o Espírito depois desenvolve, fala mais umas coisinhas, mas essas 2 primeiras frases são as que interessam para nós aqui, para responder para os pessimistas. Olha só, nós já estamos aí comemorando, né, do ponto de vista da comunicação, 5G que vai permitir fazer cirurgia remota, essas coisas todas, e não apenas baixar vídeo e ficar vendo vídeo, né? Mas aumentar, ampliar o conforto. Então, intelectualmente, o progresso intelectual vem trazendo conforto, vem trazendo mais coisas legais para a sociedade. Mas o Espírito fala ali, fala do progresso moral. O egoísmo e o orgulho são obstáculos ao progresso moral. E aí a gente para pensar, como pode a Terra ser um planeta de regeneração ou um mundo feliz se ainda tem alguns lugares que tem fome? Se ainda tem alguns lugares que tem guerra. E a fome é o egoísmo expresso no assambarcamento das coisas todas para uns poucos e faltando para muitos.
E a guerra é o egoísmo de achar que só nós temos o direito ao espaço, ao ambiente, às riquezas. E aí causamos esses conflitos todos. Ou a guerra causada pelo egoísmo de achar que só as nossas ideias, só a nossa maneira de ver é que são verdadeiras, é que são boas. Por isso a gente tem que tomar cuidado, hein, gente? Embora aqui no nosso país, no Brasil, a gente não tenha essa guerra com outros países, a gente não pode fazer guerra entre a gente. Principalmente essa ali, ó, do egoísmo e do orgulho, de achar que só do jeito que eu sou, só do jeito que eu penso é que é bom. Viva e deixe os outros viverem. Se não estão invadindo sua casa, se não estão causando problema, vamos deixar os outros viverem. Quando as criaturas escolherem viver em paz, nós vamos dar um salto enorme na evolução. E é exatamente aí, nessa questão de olhar esses dois lados do progresso, que Kardec faz um comentário brilhante, maravilhoso. Só ele daria uma palestra, mas como é um curta, e é o primeiro curta de um ano, a gente vai manter o curta no curta mesmo, né? Mas olha só o comentário de Kardec. Ele começa assim. A gente vai ter que dividir, porque é um comentário rico demais para ser lido numa tacada só. Kardec começa fazendo um comentário a essa questão 785 da seguinte forma, olha só. Há duas espécies de progresso que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau que ainda não chegara antes da época atual. E olha que Kardec falou isso no século XIX. Olha ali. Progresso intelectual e o progresso moral. Há duas formas de progredir. E a gente observa isso, né? As mudanças nos costumes são progresso moral. A mudança na tecnologia, no conforto, na ambiência, nos recursos que nós temos, na qualidade de vida, na longevidade, porque nós conseguimos vencer as doenças, e, né, descobrir vacinas, né, realmente produzir mais condições. Isso é fruto da inteligência. E aí, quando a gente aprende a usar a inteligência e a usar esse sentimento, usar esses valores para manter a harmonia, vem o progresso moral. Mas Kardec diz que existem duas formas de progresso e uma tem que ajudar a outra. Mas como assim, Maurício? Olha só. Uma prova de que o progresso intelectual pode ajudar o progresso moral é a gente estar conversando aqui agora. Não é? Nós estamos falando de uma coisa boa, nós estamos incentivando o progresso moral usando os recursos que a tecnologia, que nasceu do progresso intelectual, trouxe para nós. Então a gente percebe. Agora, como ali Kardec também fala, eles não andam juntinhos, né? Normalmente, o intelecto, porque a inteligência muitas vezes é movida pelo orgulho e pelo egoísmo, essa é a questão que o Espírito fala lá também na resposta, muitas vezes o orgulho e o egoísmo fazem a gente pesquisar mais, querer mais conforto, e isso é legal até um certo ponto, até o ponto de buscar o progresso, mas é ruim quando a gente quer o progresso só pra gente, então a gente tem que estar atento a isso, e aí esse progresso vai causando, vai produzindo desenvolvimento, e nós estamos aqui, ó, buscando progresso moral usando os recursos que vieram do progresso intelectual. Então, uma ajuda a outra. Aí, do século XIX, em que as pessoas ainda andavam de carruagem, em que o transporte era o trem de fumaça, aquela Maria Fumaça que o pessoal ficava lá jogando lenha na fornalha, Kardec diz que o progresso intelectual recebeu tanto apoio, tanto impulso da civilização que tinha, naquela época, chegado a uma culminância que eles jamais tinham chegado antes. E é verdade. O século XIX trouxe progressos em 40, 50 anos que os outros 1000 e tantos anos não tinham trazido ainda. Mas olha para nós hoje. Olha para nós 200 anos depois, quase 160 e poucos anos depois, né? O 5G está aí, as cirurgias, a computação está aí, a inteligência artificial está começando a ganhar corpo e assustando muita gente, mas é verdade. Então a gente está aí, ó, progredindo mais ainda. A civilização impulsiona o progresso intelectual. Mas e o outro? Mas e o progresso moral? Como é que fica? Essa é a questão. E aí o Kardec continua. Muito falta para que o segundo, o progresso moral, se ache no mesmo nível. Entretanto, aí eu grifei essa parte para vocês, ó. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado, progresso moral realizado. Ora, sendo assim, por que haveria a essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação intelectual? E essa é uma questão interessante, não é? Volta aqui, ó.
O intelectual vai continuar sempre. A gente viu, e nós vimos que nesses 100 e tantos anos de espiritismo na Terra, quanto progresso intelectual já aconteceu. Mas ele chama atenção ali naquela parte amarelinha. Olha para antes, dá um tempinho a mais. Se a gente prestar atenção, eu não vou muito longe não. Eu vou lá para a década que eu nasci, a década de 1960. E aí ali, quando um casal se separava, era um escândalo. Na década de 1970, veio a chamada Lei do Divórcio no Brasil. Muita gente ficou escandalizada, que ia acabar com a família. Nada. Esse progresso, que é também das leis, e aí o progresso das leis tem que ser com base no progresso moral, trouxe mais organização para as famílias. Porque estava mantendo junto forçado pessoas que não se amavam mais e que podiam, inclusive, se matar. Então, a gente começa a perceber o seguinte, para acabar com o pessimismo, a gente tem que acabar com a miopia das pessoas que observam. Porque o míope só enxerga muito de perto, né? Ele não enxerga mais longe. Então, amplia aí o seu campo de ação. Olha, não para 10 anos atrás, não para 4 anos atrás, para reclamar que piorou, que está mais difícil. Olha, para 100 anos atrás. Hoje, você anda de carro ou anda de carroça? Hoje, você se comunica por telégrafo, fazendo tim-tim-tim-tim, ou você tem um celular que você faz chamada de vídeo em tempo real, que nem a gente sonhava lá na época que assistia Star Trek na década de 60. Aquela caixinha ou aquela telona lá que o Capitão Kirk falava por os outros planetas. Hein? A gente progrediu, a gente avançou, a gente cresceu. E também do ponto de vista moral. Pensa, há 100 e poucos anos, na época de Kardec, as pessoas ainda saíam de casa armadas, com espada, preparadas para um confronto, para um duelo. É claro que nesse período sombrio que a gente viveu aí, que eu espero que tenha passado de vez, muita gente resolveu que podia se armar de novo para voltar. Aí eu recomendo que você vá ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o último comentário de Kardec sobre o duelo. E aí pergunte-se, eu, espírita, acho legal esse negócio de andar armado? Vai lá ver se isso é progresso, porque a gente volta para cá. Mas isso fica de dever de casa. Vai lá no Evangelho, capítulo que estuda o duelo. E aí vocês vão perceber, vão entender que as questões não são assim, não. O capítulo 12, ó, amai os vossos inimigos. É a última mensagenzinha do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí se pergunte, se andar armado é um negócio legal, é coisa de espírita. E a gente deixa a questão para você resolver depois. Mas voltando ali para o trecho amarelinho, olha que coisa interessante, né? Entretanto, comparando-se os costumes sociais, né? Progresso moral. Hoje, com de alguns séculos, alguns anos, ele fala séculos mesmo, de alguns séculos atrás. Então, ó, amplia, olha mais longe. De alguns séculos atrás, houve progresso. Então, por que vai parar agora? Por que o progresso moral vai parar? A gente vai dizer, não, eu não posso mais, a gente tem que ser conservador, tem que voltar para a família tradicional, tem que voltar para a segregação entre homens e mulheres, tem que separar. Não, isso é falta de progresso moral. O que a gente precisa é ir adiante, é ser mais fraterno. E a fraternidade só vai se consolidar na Terra com o progresso moral. E aí é que vem o que eu falei, Kardec termina esse comentário nos dando esperança. Da seguinte forma, pensem aí comigo. Olha o que eu falei, né? Deixa de ser míope, olha mais alguns séculos, olha 4 séculos, olha 5 séculos, como Kardec vai sugerir que a gente faça. Olha isso. Por que será impossível que entre o século XIX e o 24º século, 5 séculos de diferença, haja a esse respeito, progresso moral, tanta diferença quanto entre o 14º século e o século XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Então ali, ó, 1000 anos. Ah, Maurício, como assim? 1000 anos. Se observe, né, lá no século 24 e olhe para o século 14. O que a gente estava fazendo no século 14, gente? A gente não estava lá metido nas cruzadas, a gente não estava lá metido na Inquisição, a gente ainda estava queimando as coisas dos outros, querendo brigar com os mouros, querendo invadir a Palestina. A gente está muito mais atrasado do que está hoje, apesar da gente ainda ter guerra, apesar da gente ainda ter dificuldade. Então, olha, é só ampliar um pouquinho e ter mais coragem. Ah, mas eu não vou ver daqui a 500 anos a Terra melhorada. Uai, mas você não é reencarnacionista? Nós não somos espíritas. Aquilo que eu fizer hoje para melhorar a Terra vai ser a Terra melhor que eu vou encontrar quando eu voltar para ela para reencarnar, gente. É questão de inteligência.
trabalhar hoje para melhorar, para impulsionar o progresso moral, para ser mais fraterno, para ser mais amoroso, para ser mais acolhedor. Porque não basta ser tolerante, porque o tolerante ele fica daqui tolerando o outro que é diferente dele lá. O que a gente precisa é ser acolhedor. O outro é diferente de mim. Eu não preciso viver como ele não precisa viver como eu não preciso viver como ela não precisa viver como eu, mas eu posso contribuir com as coisas boas que eu posso fazer, ele pode, ela outra pode também. Então vamos juntar esses potenciais todos e impulsionar para o progresso. O progresso moral, ele vai acontecer. Gente, bota aí 1000 anos mais para trás, a gente vai estar pior ainda, vai estar no meião da Idade Média lá, naquela área, no período feudal, em que os suceranos tinham direito de vida e morte sobre os vassalos. Olha como a gente já progrediu. Quando surge alguma denúncia de trabalho análogo à escravidão, dá um escândalo danado, as pessoas realmente começam a ser punidas, então há progresso. É lento, mas ele vai ser mais rápido se você, ele vai ser mais rápido se você, ele vai ser mais rápido se você, se eu, se meus filhos, se a minha família fizermos a nossa parte. Então comece esse ano, feliz ano novo, qualquer que seja ele. Ah, mas eu estou assistindo esse vídeo em novembro. Não tem problema, é feliz o próximo ano novo. Porque a proposta de progredir, a proposta de fazer o bem é a mesma. Pega esse material aí, vai ler o comentário dessa questão 795 em qualquer época do ano que você esteja vendo esse vídeo. Não só nesse 7 de janeiro aqui, né? Nesse primeiro vídeo de janeiro. 7 de janeiro de 2023. Não é só hoje, não. Daqui em fevereiro, em março, em junho, em dezembro, para outro ano, para outra década, vai funcionar essa mesma proposta. O progresso moral vem. É lento, é verdade, porque nós ainda somos muito egoístas, porque nós ainda somos muito orgulhosos. Mas, vencido o egoísmo, vencido o orgulho, o progresso moral vai se acelerar e nós vamos chegar lá. Um grande abraço para vocês, um grande ano de trabalho, de esperança e de muita felicidade. Muito obrigado pela sua atenção. Ah, sim, não vamos esquecer, né? Como é o primeiro vídeo do ano, se inscreve aí no canal se não é inscrito ainda, acione o sininho para receber as notificações, deixe um like que eu tô querendo. Mas se você não gostou, pode deixar um dislike também e me diz aí por que gostou ou por que não gostou, para a gente continuar interagindo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Muita paz para vocês!